Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e professor Rodrigo Neto de Nebier. Boa tarde, mosqueteiros, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que a pessoa for nos assistir aí, nossos telespectadores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pré-ENEM, aí, o nosso convidado é o Edson Fabrício, né? Só que ele está com problemas técnicos e não conseguiu entrar ainda, mas então a gente vai falando um pouco aí sobre essas questões antes de iniciar a nossa live. Bom, pessoal, boa tarde, Viegas, Felipe, Edson. Mais uma vez, eu sou muito grato aí, Viegas, Felipe, também pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse programa, desta mesa, né? Também é um privilégio receber o Edson aí para a gente conversar um pouquinho sobre o pré-ENEM, que é, enfim, um assunto de extrema importância, né? Toda essa questão da preparação que é vinculada a essa parceria entre a Secretaria de Educação e até a TVA no sentido da transmissão dos conteúdos, isso que é oportunizado para os estudantes para que eles tenham tenham subsídios maiores para poderem se preparar, né? É algo fundamental e é bom que a gente está aqui falando sobre isso. Então, mais uma vez, minha gratidão aí e boas-vindas ao Edson por estar aqui com a gente para participar desse bate-papo. Então tá, vamos passar a palavra para o nosso convidado aí, professor Edson Fabrício. Prefere Edson ou Fabrício? E qual é Eu comecei te chamando de Fabrício lá na Seduc, né? Porque algumas pessoas chamavam de Fabrício e depois eu vi que a maioria chamava de Edson. Então, o que tu prefere aí? Edson ou Fabrício ou os dois? Não interessa pra você, palhaço. Boa tarde. Pode chamar de Edson sem problema, não tem preferências, mas é o primeiro nome, é o mais rápido, né? Sim. Eu sempre brincava que chamar Edson e xingar Edson é bem mais rápido. Minha mãe falava Edson quando queria xingar, né? Então, é diferente. Mas pode chamar de Edson, tranquilo. Gente, boa tarde. Primeiramente, né, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? São pessoas que eu admiro muito, que eu já acompanho há algum tempo, assim. E mesmo que de longe, não tendo trabalhado junto agora com o Sandro, né? Tá sendo um prazer dividir lá o espaço com ele, mas sempre admirando de longe o trabalho, né? Desde da CREA, da Seduc, enfim, né? E pedir desculpa por estar no carro. Eu tô aqui, minha esposa está dirigindo e a gente teve que sair de uma emergência, assim, e a gente acabou, né? Era para eu estar já 16 horas já no local e acabou não dando, enfim. Mas estamos aqui, muito orgulhoso de estar aqui. Então, tá e certo. Assim, Edson ou Fabrício é indiferente, tá? Mantenha o Edson que tá de boa. Tá certo. Então, a primeira questão é a do Felipe, né? Que é a seleção para o pré-ENEM. Filipão. Sim. Claro, assim, ó. A minha seleção foi algo assim um pouco diferenciada, tá? Então, a minha seleção, ela foi por uma substituição, na verdade. Eu não cheguei a participar de nenhum processo seletivo. Não sei se vocês me escutam bem, certinho? Escuta bem aí? Tá, ok. Bom, começar de novo. A minha seleção, ela foi uma substituição, na verdade, tá? Então, os professores eram selecionados por indicação das coordenadorias. Foi solicitado para as coordenadorias uma indicação do professor da área, né? Eu não estava lá, então não soube exatamente qual era o processo seletivo, mas os professores teriam que enviar um vídeo, né, um vídeo dando uma pequena aula de 2 minutos e se apresentando, enfim, né? Então aconteceu dessa forma, né? Qual foi o critério que eles usaram para selecionar estes professores, eu realmente desconheço. Por quê? Porque eu não passei por essa seleção, nem do vídeo e nem enviando currículo, nada. Por quê?
Até a minha história foi muito diferente da dos outros professores. O que acontece? Tinha um professor de física, um professor magnífico, o professor Roberto, que seria o professor do pré-ENEM. Tá? E ele, um dia antes de gravar, ele desistiu, por motivos pessoais. Né? Ele desistiu. Olha, não posso mais, enfim. Professor incrível, eu conheci ele nesse processo, que ele me passou a primeira aula dele, o slide que ele fez, não vou te deixar mal, vou te dar o slide, tu vai começar, ok. Mas como eles chegaram até mim, né? Acontece que na secretaria tinha uma pessoa que trabalhava no gabinete, enfim, que conhecia, que tinha sido meu aluno, um aluno meu, e falou, olha, eu conheço o professor de física, que é muito bom, que pode substituir de repente emergência, porque foi uma emergência, né, a minha participação. E aí fizeram uma entrevista comigo, rapidamente, quiseram saber onde eu dava aula, quanto tempo, enfim, né, apesar de eles terem esses dados, mas se for buscar em cada setor é complicado. Então fizeram uma entrevista e eu fui selecionado dessa forma, mas os professores tiveram que fazer um vídeo, apresentar esse vídeo, né, se apresentar, dar uma mini aula, né, expressar, mostrar as ferramentas que eles usavam, né, então foi dessa forma que eles foram selecionados. Agora, não existiu um processo seletivo, não existiu isso, na verdade foram solicitadas indicações para regionais, não sei se para todas, eu não conheço o processo realmente. Edson, eu participei, né, dessa seleção, aí eu fiz o tal do vídeo, né, mas foi muito... eu fui avisado também muito em cima, assim, eu tive que fazer um vídeo na corrida, né, não teve um tempo para me preparar, né, para como fazer esse vídeo aí, né. Eu conheço outras pessoas que também fizeram, o Mestre dos Magos também, que fazia as lives comigo, também fez, inclusive para física, né, e até na época eu pensei assim, não, eu não fui um dos selecionados porque eu não tenho mestrado na área, né, talvez seja esse um dos critérios, né, mas o mestre, por exemplo, é mestre. Eu sou o Mestre dos Magos. Mestre em física, né? E tem canal no YouTube também, que nem eu, e faz aulas no YouTube, e também não foi selecionado. Então, a gente, né, não ficou sabendo muito quais foram os critérios, né, de seleção, né? Numa empresa particular, isso é comum, né? Fazerem uma seleção e não dizerem qual é os critérios. Às vezes eu já fui a seleções, aquelas em grupo, que tu fica olhando aquele cara, aquele mais falante, assim, né, mais explicado, tudo aquele ali vai ser selecionado. E depois tu vê na saída que ele não foi, né, tu nunca sabe exatamente qual é o critério, o que tu tem que fazer para ser o selecionado, né. Mas em órgãos públicos isso normalmente é diferente, né, existe uma transparência maior, né, e na época não teve isso, né, a gente não ficou realmente sabendo quais foram os critérios, até eu pensei que era por causa do estudo, né, quem tem um mestre ou um doutor, alguma coisa assim, foi selecionado por esse motivo, mas pelo que a gente está vendo, não, né, realmente algo que eles queriam, né, na hora ali, e fizeram uma escolha de acordo com o que eles estavam imaginando para essas aulas. Não, é que assim, houve, claro, e do primeiro processo eu não sei como foi exatamente, porque eu não estava lá. Aí teve um segundo processo, que é esse pré-ENEM de 2021. Eu fui do pré-ENEM 2020. Sim. Esse processo usaram o mesmo banco de dados do de 2020. Então, eu realmente não participei desse primeiro processo, mas participei do processo de entrevistas dos professores que estavam ranqueados ali. Uhum. Esse ranking realmente considerava a formação, mas o vídeo tinha uma pontuação maior, a expressão que os professores, né, demonstravam, alguma coisa que chamava a atenção das pessoas que avaliavam, né? Então tinham coisas que chamavam a atenção um pouco mais do que outras, né? E eu não sei te explicar exatamente qual era, que ficou um ranking. Eu quando entrei só selecionei através desse ranking. Às vezes o professor tem uma formação, mestrado, doutorado, mas o perfil não é aquele que a SEDUC estava buscando. Nem sempre o perfil de mestrado e doutorado é excelente, mas nem sempre vai ser aquele perfil que tu queres, né, que atue naquele momento. De repente o perfil de doutorado, mestrado, ser o maior pontuador por exemplo, quando houve
a construção do RCG Gaúcho, que aí foi esse perfil mais assim acadêmico, né, que solicitaram. Então, o pré-ENEM, eu acho que não foi pelo acadêmico. No teu caso, por exemplo, tu tem um perfil excelente, está acostumado com câmeras, né, tem um ótimo aproveitamento e avaliação escolar. Então, isso é muito legal. Agora, por quê? Enfim, quem estava avaliando que definiu, né? Bom, então o próximo item aí é o do Rodrigo, experiência no pré-ENEM. Muito bem. Só lembrando, gostaria de lembrar quem está nos assistindo, nos vendo, ouvindo, enfim, né? O pré-ENEM, esse ano, de fato, como o Edson falou agora, foi a segunda edição. Conforme informações ali no site da Secretaria de Educação, né? Desde o dia 23 de agosto começaram as aulas, né? Sempre de segunda a quinta-feira, na parte da tarde, das 15 às 18, sendo reprisadas à noite, né? Entre 19h40 e 23h30. Né? Agora a pergunta específica para o Edson. Como é que foi? Como é que tu pensa? Como é que tu avaliaria assim a tua experiência fazendo as aulas do pré-ENEM? O que tu achaste de ter feito as aulas do pré-ENEM? E se é muito diferente assim, tu diante das câmeras ali dando aula e tu estares em uma sala de aula? Conta um pouquinho para a gente como é que tu qualificas, assim, como é que foi essa tua experiência? Bem, ótima pergunta. Assim, ó, é bem diferente, sim, tá? Como eu fui pego de surpresa, na época do pré-ENEM, eu estava em 20 horas em sala de aula e 20 horas na regional, na 27ª, tá? Então, eu era o início onde recém estávamos fazendo, os professores estavam conhecendo o Classroom, os estudantes estavam se adaptando. Era a época que as escolas estavam criando o seu ambiente Classroom. As escolas, eu ajudei a criar lá no Visconde do Rio Branco, onde eu era professor dessa escola. Então eu estava nesse meio ali, onde o pessoal recém estava, né, se adaptando com remoto. Né? Eu lembro que eu lembro eu já seguia lá o Felipe lá no André Puente também, estava criando as turmas, a gente postava lá também na página do Visconde. Todas as escolas estavam nesse processo, nem utilizavam aí do Classroom da secretaria, que é o oficial, né? Então chegou assim um convite de supetão. Não, agora, né, tu vem gravar conosco, nós estamos precisando para te gravar amanhã. Porque os outros professores que tinham sido selecionados não toparam essa questão de vem e grava amanhã. Era domingo, me ligaram no domingo. Tu grava amanhã, tu vem gravar amanhã. Segunda-feira, tu vem conhecer o estúdio. Não, até minto. Eu gravei na terça. Segunda, tu grava o estúdio, tu tem 2 dias para fazer a aula e grava na terça. Tu tem hoje, um dia, no caso, né, de domingo para segunda, para mandar a aula, a gente revisa e tu grava na terça. E, cara, assim, ó, eu não fazia ideia o que ia fazer. Dando aula há 11 anos já, em sala de aula, dando aula em cursinho, dava aula, né, na rede, em várias redes, e eu não fazia ideia o que fazer. Quando eu cheguei naquele estúdio da TVE, eu me defrontei com 4 câmeras, 2 holofotes no meu rosto, e eu tenho que explicar física para uma câmera. E eu não consegui enxergar uma turma ali na frente, eu consegui enxergar uma câmera, e aquilo me assustou muito. Porque, independente da tua experiência, quem nunca pisou no estúdio de televisão se assusta, se apavora, na verdade. Porque eu não sou ator, eu não fazia lives, fazia assim para os colegas, para os pares, não para alunos, não para um público. Gente, a experiência foi assim, ó, depois a gente vai falar um pouco disso, eu já vi na pauta, mas era algo muito gigante, né? A amplitude, a abrangência é muito gigante. E eu olhei aquele estúdio onde tinha programas que eu assistia, tinha Radar, tinha a Pandorga, sabe esses programas assim de TVE que tu assistia quando tu era criança e tu olhava aquilo, TV Cultura, Rádio Cultura, que eu ouço, né, bastante, tudo lá, sabe?
e tu lidar com aquele ambiente, tu não consegue, é muito difícil no primeiro dia tu achar aquilo normal. Então foi muito complexo. A primeira aula, se vocês assistirem minha primeira aula, eu tava que nem um robô. Eu não sabia física, cara. Se perguntasse 1 mais 1, eu não sabia quanto é que era, entendeu? Sim. Aquelas 4 câmeras, e tinha aquela câmera que vinha de cima e se mexia, e os caras fazendo sinal e um ponto no teu ouvido. E aí a pessoa falando, e tu tá explicando, as pessoas estão falando, aí dizer assim, vocês ensaiavam? Não tinha ensaio. Tá, isso vocês erravam. A gente não podia errar. Não é que nos proibiram de errar, mas era assim, olha, o tempo é cronometrado, amanhã tem que ser 3 aulas gravadas, então, se a gente vai ficar parando, voltando, então a gente não errava. A gente já ia com aquela condição de não erra para não atrasar o colega, não erra para não atrasar o turno. Tu já ia com aquela pressão. Nossa, cara, e fazer as aulas, tu tinha que fazer, né? Virava a noite, às vezes, fazendo slide, porque era tudo slide, né? Tu enviava o PDF, e tinha um revisor de física, uma supervisora, tinha um revisor de português, e o de Libras. As de Libras tinham que estudar a tua aula. Então não dependia só de ti, tu terias que fazer uma aula com antecedência para várias pessoas fazerem a revisão. E às vezes não dava tempo para tudo. Às vezes, professor de português, eles revisavam, mas disseram, olha, eu fiz uma revisão dinâmica, capricha aí. E normalmente eles já sabiam assim, não, aqui, né, os professores que vieram são professores que não vai precisar ficar tão em cima de revisão e tal, né, porque às vezes os colegas, né, cada um tem um perfil, e às vezes aquilo que ele coloca no slide, né, não está de acordo com a ideia da TV, do programa da TV, do pré-ENEM. Isso aqui não é legal, mas a gente quer algo mais voltado para o ENEM, né? Não quer mais voltado para a URGS, não quer mais voltado para a PUC, não quer mais voltado para, sei lá, Unicinos, URGS, a gente quer o pré-ENEM. Então tinha que ter uma revisão, tinha que ter... então, assim, diferente, eu acho que eu expliquei com tudo que eu falei agora, que é muito diferente. A resposta resumida é essa. Foi desafiador. Mas tu falou ali que era nos slides, mas eu cheguei a assistir algumas aulas que eram que eram no quadro ali também, né? No quadro, você tinha uma parte, tipo uma lousa eletrônica, né? Também tinha isso, né? Tinha sim. Assim, como é que era a minha metodologia? Nem todos os professores faziam assim, tá? Eu fazia todo o slide e no quadro eu só resolvia exercícios. Tá. Claro que eu reforçava alguma equação, fazia alguns comentários ali no quadro, aquelas dicas para decorar fórmula, que tem gente que contesta, tem gente que não contesta, mas na hora do pega para capar elas ajudam muito. Então a gente fazia macetes, cálculos, principalmente cálculo, porque eu acho que o aluno ele precisa ver tu resolvendo a questão na física e na matemática. Ele quer saber como tu resolve. Ele pode resolver de outras formas, mas ele quer ver como o professor dele faz, né? E eu acho que para mim isso era importante. Tem professores que tinham 3, 4 slides e o resto é quadro. Eu tinha no mínimo 50 slides por aula, porque não era texto. Eu trabalhava muito com imagens, eu usava também. Eu lembro que eu levava meu notebook para mostrar GIFs de física, experimentos virtuais do FET, enfim, vários recursos. E tem mais, né? Eu consegui uma parceria assim, super aberta, pessoal. Eu não sei se eu posso falar aqui empresas que me ajudaram, enfim. Não, tranquilo. Mas a CIDEP, que é uma empresa de laboratórios, eles me emprestaram equipamentos, cara, e sem precisar mostrar marca nem nada. Eles falaram, não, pode tapar a marca, não precisa. O senhor é professor, o senhor, né? Eu usava os equipamentos aí na universidade. Eu levei experimento, né? Gerador eletrostático de Van der Graaf, eu levei experimento de hidrostática, eu levei meu drone. Então a gente fazia aula explicando o funcionamento do drone, né, toda a parte física envolvendo, experimento de mecânica, cinemática,
levava também materiais assim caseiros, garrafa PET, fazia experimento com garrafa PET, um livro, uma folha, eu já fazia experimento. Toda aula eu tentava, porque era 1 hora de aula, 50 minutos de aula. Se tu não chamar a atenção do teu aluno, ele não vai ficar olhando 50 minutos de aula, né? Ele pode até ser um aluno assim muito concentrado, mas às vezes tu tem que, né, sair do tradicional. Às vezes não, tu tem que sair do tradicional sempre, senão não consegue, né, a participação efetiva do aluno. Então não era só os slides, obviamente, mas sempre tinha que ter os slides de base, né? Uhum. Então tá. O meu tópico aí é das tecnologias audiovisuais, né, que é justamente o que tu estava comentando antes, né, que acho que era relacionado a isso, né, que vinha depois desse tópico, né, que é o que tu comentou, que tu estava acostumado a dar a tua aula lá, mas tu não estava acostumado com as câmeras te filmando, né, e eu acredito que mesmo quem esteja acostumado a fazer live, a gravar vídeo, que nem o meu caso para o YouTube, né, eu e outros professores, é muito diferente da situação que tu vivenciou aí, né, que eu fico, né, pensando, né, uma pessoa falando no teu ouvido ali, é porque tu tem que estar concentrado ali, né, porque a matemática, física exige muito raciocínio ali na hora, tá resolvendo uma questão, né, e aí uma pessoa começa de repente falar para ti, não, caminha mais para a esquerda, aqui mais para a direita, ou, não sei, imagina algo do tipo, né, isso pode te atrapalhar um pouco, né? Mas mesmo assim, o que eu queria te perguntar sobre isso é se tu já tinha alguma experiência, né? Se tu já fazia vídeos pro YouTube mesmo, né? Se tu já gravava videoaula, se tu entendia alguma coisa de edição de vídeo, se tu mesmo fazia esse tipo de trabalho antes, ou se não, se tudo além disso, toda essa parte de produção de vídeos também não fazia parte da tua rotina. Ótima pergunta também. Na verdade, sim, eu sempre me envolvi com tecnologia, com edição de vídeos. Na escola eu era a pessoa que era referência na tecnologia, sabe, esses professores de referência que as escolas têm, enfim, eu era um desses, porque eu sempre gostei, né, eu sou até da área técnica também, isso me ajudava bastante, porque eu já tinha conhecimento, né, de informática, enfim, e gostava de fazer mesmo. Chegava uma hora, eu fazia às vezes slides para colegas, assim, tinham trabalhos, e eu aprendia muito com isso, porque tinha uma prof de história, prof. Cissa, minha colega, assim, que era minha parceira de projetos, ela, Edson, faz uma aula para mim sobre Vargas. Eu aprendi muita história fazendo uma aula para ela, sabe, slides interativos, coisas assim, sabe? E edição de vídeo também para a escola, aniversário da escola. Mas aquela questão de ser protagonista é muito diferente. Eu não tenho canal no YouTube, assim, como produção de materiais, assim. Eu tenho canal de YouTube, mas é um canal que eu largava os vídeos, assim, alguns vídeos que eu achava interessante, algumas aulas. Eu gosto de fazer uma musiquinha de física, daí eu botava o videozinho da turma lá. Quando eu dava aula de robótica, eu botava o videozinho da robótica, mas não aquela coisa de produção de material audiovisual, como tu tens, assim, como é o canal de vocês. Não, nem pensar, nada parecido, né? Então, chegando lá, né, assim como eu havia falado, cara, é um universo muito diferente. Então, me perguntam, assim, até me perguntaram, né, chegaram assim me sondar, olha, tu faria o pré-ENEM de novo, em 2021? Eu disse assim, ó, vamos fazer 2 perguntas. A primeira, tu gostou de fazer? Sim, amei. Faria, assim, ó, foi incrível, eu não me arrependo nem um pouco, eu trabalhei muito, virei noites, eu tinha 20 horas ainda na regional, então eu dividia 20 horas regional, 20 horas gravando. Esse ano não é assim, esse ano são 40 horas dedicadas ao pré-ENEM. Era enlouquecedor, mas eu amei fazer mesmo. Agora a outra pergunta é, tu faria de novo? Eu digo, não é para mim, eu não sou das câmeras, do estúdio, eu sou um professor de sala de aula, estou na SEDUC,
mas eu sou professor de sala de aula. Eu gosto da interação do aluno ali na hora, de brincar, de aproximação. Eu não faria de novo, a não ser que precisasse muito, porque, gente, foi no meio da pandemia, no alto da pandemia. Então a gente se arriscou muito, mas e a gente, né, não tinha um retorno, né, financeiro para fazer. Não, a gente foi assim no heroísmo mesmo, porque muita gente precisava daquilo. E até Enem, eles estavam tendo, né, aula remota, estavam se adaptando, e a TV foi a salvação de muita gente. E né, depois a gente fala sobre isso também, mas a gente acabou, né, tendo exemplos disso. Né? Não foi alguma coisa que a gente imagina que aconteceu. Não, aconteceu. Tem gente na universidade que nos manda mensagem hoje, que, né, o Enem ajudou muito. Então, desculpa estar adiantando informações, mas então valeu a pena, mas foi um universo totalmente diferente, né? E eu espero que continue em 2022 esse projeto tão bonito, né? Então quer dizer, o Edson, até não me liguei de colocar essa questão, quer dizer que tu esse ano tu tá participando da seleção, mas tu não vai integrar o grupo. Não sei se já está acontecendo, né? Não está integrando o grupo de professores. Tu participou da seleção agora e teve aí outros professores. Isso, exatamente. Tem outro professor de física, no caso lá. Tem outro professor de física trabalhando agora no pré-ENEM. Exatamente. Como eu sou da equipe, fui da equipe de organização no início, né? E aí depois fui para outros projetos. O pré-ENEM ficou na responsabilidade de outros assessores, né? Mas eu participei do início do processo, chamamento de professores que estavam lá na lista, enfim. Mas eu não faço parte da equipe de professores de 2021, porque eu realmente não... estava ali na assessoria 40 horas e não tinha disposição para deixar tudo de novo, voltar para o Enem 40 horas. E a ideia foi muito boa em 2021, porque eles pensaram assim, não, nós queremos professores com 40 horas dedicadas para o Enem. Porque nós queremos aulas interdisciplinares, nós queremos aulas que o professor, né, tenha realmente tempo de organizar, de planejar, e planejem juntos. E se vocês... O Enem, nós tínhamos camisetas amarelas, né, em 2020, na TV Seduc, né, tem lá todos os vídeos, e em 2021 a camiseta é verde. Então os professores de verdinho, vocês vão ver que as aulas desse ano são aulas maravilhosas também, mas elas têm um diferencial. Tem muitas aulas interdisciplinares, professores conversando no estúdio, coisa que não tinha em 2020, porque era o início, era o embrião. Então a gente pensou, tem que ter uma aula interdisciplinar, tem que ter o professor de história conversando com o professor de português, conversando com o professor de matemática, e nós conseguimos fazer, os professores conseguiram fazer isso. Nós demos a proposta, demos o tempo, e eles colocaram em prática. Então larga na mão do professor que ele resolve, cara. Claro. E eles resolveram, sabe? Foi um sucesso, tá sendo um sucesso, né? Tá passando ainda. Agora as gravações já estão terminando, mas vai até dia do Enem. Então vocês gravavam bem antes, então? Antes de passar. Às vezes não era bem antes, né? Porque às vezes nós tivemos um pequeno... Não chegou a ser um surto de Covid, mas alguns casos de Covid durante a gravação. E tivemos que ficar 2 semanas sem gravar, então... Tudo que tinha adiantado foi, né, se perdendo, aí depois a gente... Às vezes era uma semana antes de ir pro ar, né? Às vezes era 2 dias antes de ir pro ar. Dependia do professor. Tinha professor que vinha de muito longe. Eu era um dos poucos que era aqui de perto, né? Eu era de Canoas, sou de Canoas. Mas tinha professor que vinha da fronteira. Tinha professor que viajava um dia inteiro para gravar. Uhum. Viajava o dia inteiro para gravar. Então, ele vinha, ficava 2 dias aqui e gravava 4 aulas, 6 aulas. Eu vinha e gravava 2, né? Mas o trabalho que envolvia para gravar 2 aulas era imenso. Então, não dava para acumular muitas aulas. Sabe? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, as minhas perguntas eram se os professores mesmos preparavam as aulas, até o Edson disse que sim, né?
se tinha um roteirista e se passava uma revisão. Sobre a revisão, o Edson disse que sim. Pelo que eu entendi, em 2020 a maioria das aulas os professores faziam sozinhos, daí passavam uma revisão, só que em 2021, como os professores ficaram 40 horas dedicadas para isso, eles conseguiram até se unir em alguns momentos e preparar as aulas juntos, e por isso ficou muito mais interdisciplinar, né, como o Edson colocou, assim. Mas como a gente já tocou muito nesses tópicos, assim, eu vou fazer uma pergunta meio surpresa, assim. Eu estava analisando hoje, até agora aqui enquanto a gente estava conversando, e vi que pelo YouTube, assim, os vídeos têm 70 visualizações, 190, a que eu mais encontrei ali tinha 500, acho que teve um que eu vi que tinha 1000, assim, né? Eu queria a opinião do Edson, assim, de será que os alunos ainda consomem muito pela TV? Porque eu imaginava que teria mais no YouTube, porque o aluno está mais no YouTube, né? E eu não sei se existe essa estatística de quantos assistiam pela TV, por exemplo, né? Se há como medir isso, e pelo YouTube, assim, se a expectativa era essa mesmo. E o que a gente pode fazer com esse projeto continuando em 2022, pelo que o Edson disse vai continuar, de incentivar mais os alunos, né? Talvez incentivar as escolas a divulgarem mais, ter um calendário de divulgação, né? E eu até achei interessante porque aqui eu divulguei bastante pelos grupos de WhatsApp, mas pelo número de visualizações, nem os alunos da minha escola assistiram muito pelo YouTube, assim, né? Então eu acho que é um projeto tão bacana, com tanto investimento, que eu queria a opinião do Edson, o que as escolas podem fazer para os alunos assistirem mais, ou se eles já estão consumindo mais pela TV e por isso a gente não encontra essas visualizações no YouTube, né? Boa pergunta, surpresa. Gostei. Assim, ó, até vou falar um pouquinho da pergunta original, que é a questão do roteiro. Nós tínhamos um roteiro, tá? Mas eu vou te confessar que poucas vezes eu consegui escrever o roteiro. Porque não dava tempo, cara. Não dava tempo. Eu mandava pautas, assim. Tinha um modelo de roteiro, o pedagógico organizou isso muito bem. Tinha um modelo de roteiro, tempo certinho. Daí eles, tá, tu não vai mandar o roteiro. Eu falei, não dá tempo. Eu faço a apresentação, eu faço... porque era tudo para ontem, né? Eu não tive esse tempo, essas semanas de organização. Eu fui o único professor, eu e a professora Luana, de português, nós não tivemos esse tempo de adaptação. Nós falamos, então tudo que o pessoal já estava na frente, a gente chegou correndo. E tinha um roteiro em si. Mas assim, como o pessoal lá da TV era muito experiente, tinha a Hilda lá, a Hilda trabalhou em RBS, né, em várias, né, redes, então o pessoal era muito experiente, né? Então o pessoal, quando não tinha o roteiro, eles se adaptavam ao nosso trabalho, porque eles sabiam que nós não éramos aquele profissional de TV. Eles sabiam que, tanto que a Seduc, né, foi oferecida a Seduc, eu sei disso, eu não vou dizer quem, mas empresas ofereceram serviço para a secretaria. Mas a secretaria não abriu mão de ter os professores da rede. Isso eu achei muito bacana, sabe? Tem muitos problemas com educação, nós temos muitos problemas, né, que a secretaria está tentando resolver, está buscando resolver desse governo, de outros governos, eu não sei, cada um se afina mais com algum governo, mas isso foi uma das coisas muito boas, sabe? A valorização, enfim, nós não ganhamos rios de dinheiro, não ganhamos aumento para isso, nem nada. Nós ganhamos nosso salário normal, de 20 horas, de 40 horas, não mudou nada. Mas a valorização de, nós queremos usar, nós confiamos nos nossos professores, são eles que vão dar aula do Enem. Sabe? Isso, para mim, é uma forma de valorizar também, né? Então, assim, tinha esse roteiro, tinha tudo, o trabalho foi muito bom, foi fantástico, na verdade. E a questão, assim, dos acessos, tem vídeos, assim, logo no início do projeto, tem, né, milhares de acessos, sabe? Mas depende da aula, dependia muito do cansaço, porque se pararmos para pensar, o aluno, o estudante, antes ele tinha muito pouco desses recursos de uma aula gratuita oferecida por uma rede no YouTube. Tem professores que são youtubers, né? Eu tenho colegas que são maravilhosos
são youtubers maravilhosos na área da física. Vou falar da física que eu conheço, tá? Eu acompanhava, eu aprendi muito com colegas meus no YouTube, porque a gente está sempre aprendendo. Se eu tiver algum professor aqui que está assistindo vocês e disser assim, eu nunca entrei numa aula lá para aprender, né, para reforçar aquela aula ou para ver o que a abordagem daquele professor, tá mentindo, porque hoje o acesso, o recurso é muito grande, se a gente não usar, a bobagem nossa, né? Então eu tenho vários professores de física que eu acompanho, que eu sou fã, né? E eu acho que fariam aquele serviço, né, com uma qualidade talvez muito maior do que a minha, mas isso não me desqualifica, pelo contrário, é reconhecimento dos pares que a gente tem que ter, né? Mas, assim, esses acessos, poucos acessos e tal, eu acho que era muito do desgaste, porque os alunos estavam, assim, era a única forma que eles tinham, muitas vezes, de aprender através de uma tela. E eles ficavam naquela tela, às vezes, o dia inteiro. Quem tinha condições de estar, né? Porque muitos não tinham nem isso, não tem internet, não tem Wi-Fi em casa, muitos, né? E, assim, pela televisão, o fato de ser da TVE, era muito legal, a gente tinha uma audiência muito bacana. Eu lembro que muitos amigos meus mandavam fotos dos filhos deles estudando, assistindo minha aula, sabe? Amigos pessoais que jogavam bola comigo, jogam bola comigo, às vezes me ligavam, cara, o que tu tá fazendo na televisão, cara? Eu tô dando aula, né? Tô aula de física. Eu nem sabia que tu era professor, né? Porque eu sou do meio do futebol também, né? Eu não fico falando para todo mundo que sou professor de física, tô dando aula no Enem. O pessoal tá dando aula, cara. Na TV, tá louco, né? O que tá acontecendo? Né? Então, quem já me conhecia da escola, né? Ligava, mandava foto. Edson, que legal, tu fazia um trabalho tão bom na escola, que bom que tu tá aí, sabe? Que legal. E isso, nós tivemos alunos que nos achavam no Instagram, nos marcavam, assistindo aula de física, com o professor Edson Fabrício, né? Então, a gente vê que pela TV teve um alcance muito bom, apesar da TV não abranger todo, né, 100%, mas atingia muitos estudantes, principalmente do interior, nos mandavam mensagem, sabe? A única forma que eles tinham era nos achando nas redes sociais. E acho que a pergunta do Felipe foi muito boa. O que a escola pode fazer, né, para aumentar o número de visualizações e tal? Primeiramente, eu acho que as escolas, não só as escolas como as regionais, né, fazerem o compartilhamento, como o Felipe fez, como outros colegas fizeram. Olha, está acontecendo para o Enem, tem lá e tal. Mas assim, eu acho que as escolas são compostas por vários, né, vários perfis. Então, aquele professor que quer indicar uma aula extra para o estudante, poxa, indica a aula da rede, a aula do pré-ENEM. Olha, gente, redação, professor Rodrigo Bartz, um professor maravilhoso. Por que o professor de português de linguagens não indica o professor Rodrigo? Olha, aqui, quero que vocês assistam essa aula aqui sobre, né, o barroco, sobre, sei lá, literatura. Eu quero que vocês façam essa redação, essa dica de redação do professor Rodrigo. Eu quero que vocês assistam a aula de física quântica do professor Edson. O cara que não entende física quântica lá na escola, ele pode assistir minha aula. Tá lá, assiste. O professor de física pode indicar, né? Tanto que o professor Roberto, que era o professor, né, titular, que fez os vídeos, que acabou desistindo do processo, onde eu entrei, ele me mostrava, olha, eu dou aula numa escola periférica, de alunos pretos, muitos alunos são negros, e eles se sentem representados, vendo tu dando aula de física, e eu estou indicando a tua aula, e eles estão adorando. Eu sou professor de física deles, mas eles estão adorando a tua aula, sabe? Eu acho que a gente tem que quebrar aquela barreira de que, né, eles só vão aprender comigo. Eu acho que existe isso, eu percebo que existe um pouco disso, e nós unirmos, né, unirmos como pares, nós só temos a ganhar. Então, eu sempre vou, se eu puder indicar o
o canal do professor Viegas, eu vou indicar, porque são os meus pares, sabe? Eu posso indicar o cara lá de São Paulo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a gente tem que olhar mais. Nós somos tão bairristas, né? Nós gaúchos, então, eu não sei se todos são gaúchos, mas eu sou, então, eu digo assim, nós somos bairristas, né? Nós queremos puxar a brasa para nossas armas, mas na hora de indicar o colega do lado, a gente não faz, né? Então indica a aula do Edson lá, física, Edson, e eu falava isso pro mestre também, quando a gente fazia as lives junto, né, porque tanto eu quanto ele, a gente dava aula de matemática e dava aula de física também, nas escolas, e até a gente também dá essa sugestão de assistir a aula do colega, porque assim, às vezes o aluno entende super bem a minha aula e não entende a do Edson, e às vezes ele entende super bem a do Edson e não entende a minha forma. Tem o professor, eu e o mestre mesmo, nós tínhamos duas maneiras bem diferentes. Eu passo as minhas aulas no slide e ele gosta de escrever no quadro. Ele adora quadro negro com giz, né? E então, assim, se adaptou melhor, não se adaptou tanto com o professor Viegas que dá aula no slide. Eu gosto mais de aula lá no giz. Lá tem o mestre dos magos lá que dá aula assim. Gostou mais da aula no slide? Assiste a aula do professor Viegas. Então, não tem por que ter esse problema, até porque se o aluno quiser, ele vai procurar por conta própria, né? O professor no YouTube, né? Hoje tem várias opções e eu sempre digo para eles, não tem desculpa, né, para não aprender, porque se tu não entender comigo, tem outro professor lá que tu pode entender com ele. Vai procurando um até que tu vai achar aquele que, esse aqui eu entendo a linguagem dele, né? E é isso aí, né? Hoje tá aberto, né? Tá pro mundo, né? Tu sabe, Viegas, que até assim, como escola, né, promover ambientes para isso acontecer, né? Às vezes o auditório com tela, gente, hoje tem reforço de física, mas vai ser pelo YouTube, vai ser a aula lá do Viegas lá que está gravada, ou vai ser a aula do Edson, vai ser a aula do Rodrigo, vai ser a aula do pré-ENEM, da rede. O que você, não gostaram da aula? Vamos procurar outra então. Não, vamos assistir o cara lá de São Paulo, não tem problema. Os alunos, como tu disseste, né, é democrático, eles podem escolher. Mas disponibilizar esse ambiente, porque às vezes o aluno não tem isso em casa. Às vezes o aluno não tem. É um 3G da família lá, um 4G da família, e é isso. Entendeu? Não tem Wi-Fi, muitas vezes o estudante não tem, mas assim, de repente disponibilizar um turno, que eu sei que é difícil, gente, falta RH, já é uma correria, eu entendo a realidade, a gente quer viajar aqui também, mas se for possível, um dia na semana, que é um dia de revisão, né, através dos vídeos, que legal, vamos usar isso, né, acho que é importante dar às vezes a gente acha que é óbvio, mas para o aluno não é tão óbvio assim. O óbvio deve ser dito. Olha, pega aqui os netbooks, vocês vão para o laboratório, e vocês vão entrar nesse link aqui, e vocês vão assistir essa aula. E a gente vai ficar aqui, se vocês entenderem, beleza, se não entender, eu vou estar aqui. Eu sei que não é fácil, eu trabalho em escola, eu sou da escola, estou na SEDUC, mas eu sou da escola, e a gente tem que se esforçar mais do que na verdade, nos pagam para fazer a coisa dar certo. Eu sei que é assim, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Não estou obrigando ninguém. Eu estou dizendo que, às vezes, uma metodologia diferente pode ajudar muitos alunos que não sabem chegar nesses vídeos. Bom, o item 6 aí, feedback com os alunos. Rodrigo. O Rodrigo, muito bem, agora eu abri junto contigo ali, acabou, um fechou e o outro abriu o áudio. Acontece. Bom, Edson, em primeiro lugar, assim, achei muito legal essa tua fala aí sobre a representatividade, o fato dos teus alunos se sentirem representados, te vendo ali dando aula. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente conversar, da gente colocar, né? Porque também passa muito por isso, pelo aluno se sentir representado através do professor que ele está vendo, né? Isso eu acredito que sirva também como motivação, né? E como é importante a gente ter isso, né? Como é fundamental que o aluno se identifique conosco, né? E muito legal isso. E também completando a tua fala anterior, que dizia respeito às inovações, tu falaste muito da interdisciplinaridade, né? Que foi uma inovação esse ano, no pré-ENEM, e teve algumas outras inovações também que eu estava vendo, como, por exemplo, o próprio acesso aos materiais, né?
o fato dos estudantes do terceiro ano do ensino médio estarem recebendo na conta deles do Google, os que acompanhavam as aulas, né, o compartilhamento dos arquivos que eram disponibilizados pelos professores durante as aulas. E que isso é uma coisa que também me parece que não tinha anteriormente. Além disso, também estava acontecendo a interação com esses alunos por meio do ambiente virtual. E é nisso aí que eu gostaria de centrar a minha próxima pergunta, que é o seguinte: eu gostaria de saber assim, qual era, se tu tinhas acompanhamento com os alunos assim que acompanhavam as aulas pelas plataformas, pelas lives, os chat, comentários, assim, e como é que era o feedback deles como é que era o feedback dele com as tuas aulas? Boa pergunta, Rodrigo, e ótimas colocações. Assim, ó, questão da representatividade, obrigado, é importante. Para mim é muito importante. O negro, ele tem que estar representado, ele tem que se sentir representado. E nunca foi, né? Nós somos uma sociedade, uma estrutura, né, construída sobre o racismo. Então, não é que todo mundo é racista, mas a nossa estrutura institucional é racista, tanto na secretaria, quanto nas escolas, quanto na TV, quanto tudo que é lugar. Né? Os negros não estão lá. Né? É um percentual, é 1, são 2. Assim como era eu e a prof. De espanhol, queridona também, os únicos negros como professores. Então, né, nós temos que pensar nisso sempre, porque nossa sociedade foi construída em cima disso. Não é culpa tua, nem minha, da pessoa branca ou da pessoa negra, não é da negritude nem da branquitude. Mas, como aconteceu e nosso país foi construído sobre isso, é óbvio que as estruturas são brancas, né? Óbvio, são, né? Então a gente precisa pensar e falar sobre isso. Dói um pouco. Não é confortável, mas é preciso ser dito. E os alunos, né? Tinha alunos que me mandavam mensagens, né? Alunos negros, alunos brancos, enfim, alunos sempre carismáticos. Eu nunca recebi uma mensagem que não fosse carismática, que não fosse com carinho, que não fosse de agradecimento, né? Era sempre assim: professor, tô adorando a aula, gostei daquele experimento que tu fizeste, tentei fazer em casa, primeiro não deu certo, depois deu. Professor, legal, passei no vestibular, tô fazendo engenharia de não sei o quê, professor, tô fazendo isso. E não era só para mim, para todos os professores do Enem. Ninguém falava assim: recebi um hater me detonando. Não, né? E vou te dizer, a gente quer acertar sempre, mas eu não sei se daqui a pouco eu não disse uma bobagem, tá? Mas como era revisado, né? O pessoal sempre que revisava dizendo: não, Edson, tá tranquilo. O professor de física revisava: não, tá ok. O professor de português: não, tá ok. Então o feedback dos colegas também era legal, sabe? E às vezes quando a gente não estava muito nervoso, que não explicou da melhor forma, eles vinham: calma, tu tá nervoso, toma uma água, tu vai de novo, sabe? Então, assim, eu tenho mensagens no meu Instagram aqui que eu vou guardar para sempre. Alunos que não tinham um computador emprestado, sabe? E eles reassistiam a aula, eles assistiam na TV, reassistiam a aula, estudando vestibular. No final do ano, quando saiu o resultado do Enem, eles comemorando, entrando em URGS, entrando em universidades aí pelo ProUni também. Então o feedback, assim, eu até me emociono, nem posso falar muito, dá vontade de chorar mesmo. Eu sou emotivo mesmo, mas assim, eu até evito falar muito porque é emocionante, sabe? Só o professor do Enem, assim, que todo professor sabe, na verdade não é só o professor do Enem, todo professor sabe como emociona ver o sucesso do seu aluno. Como a gente recebe o seu aluno, te encontra na rua: professor, estou fazendo tal faculdade, ou estou bem empregado, tu me ajudou muito. Eu tive uma aluna uma vez: senhor, eu estava no Enem cantando tua musiquinha lá, porque tinha uma questão que precisava saber. Pô, cara, eu não sei se a gente é bobo mesmo, mas eu fico todo abobado, sabe? Todo bobalhão. Não. E minha esposa olha para mim e diz: tu tá orgulhoso, né? Pô, como não fico orgulhoso? Então, assim, o carinho é muito grande, assim, sabe? Então,
Esse ano é diferente, né? Esse ano é tudo mais assim. Claro que os professores devem continuar recebendo feedbacks pelos seus perfis, quem deixa, mas quem adiciona os alunos, enfim. Eu nunca tive problema em adicionar aluno, não, nunca tive nenhum problema, mesmo, sim. Mas assim, a nível estadual, era muito grande, tinha aluno em tudo que é lugar, tinha aluno, né, como eu disse para vocês, do centro do Rio Grande do Sul, tinha aluno nos extremos, tinha aluno até de fora do Rio Grande do Sul, te mandando retorno, mensagem, né? E esse ano nós temos a plataforma do Classroom sendo usada, né? E também o Google Groups, e o Google Groups, o pessoal que está organizando a equipe do Pré-ENEM, né, está trabalhando através do Google Groups para os professores, né, tem no Drive lá as pastas com as aulas, enfim, e enviam o acesso para os alunos, né, e todas as mensagens vão para os e-mails, exatamente como tu falaste. Esse retorno é muito legal, né, então os alunos, eles têm esse contato com o professor, né. Claro que nós não temos uma central de atendimento para todos os alunos pré-ENEM, bem que gostaríamos, né? Não há essa central de atendimento, porque, né, teríamos que criar um setor para isso, né? Mas é uma forma da gente entrar em contato com o aluno e disponibilizar material. Não é ainda o que a gente sonha em ter, né, pessoas que trabalham diretamente para tirar dúvida do aluno, além das aulas que estão lá, né, ficar tirando dúvidas. Nós não temos isso ainda, mas é um sonho. Cada ano eu acho que melhora um pouquinho, né? Tomara que, se acontecer ano que vem, que não depende só do nosso interesse que aconteça, né? Mas acho que vai, tomara que sim. Se acontecer, espero que tenha, né? Tenham pessoas que fiquem ali trabalhando em tirar as dúvidas para o Enem, né? Então, por enquanto, o que nós temos é divisão, compartilhamento de material, e-mails, como mensagens, enfim. Chegou a ter lives, assim, que vocês conversaram pelo chat ali com os alunos, ou não foi possível, ou fez a live, mas aí, como era muita gente, não tinha como ter esse feedback? Não tivemos live. Até assim, surgiu a ideia de fazer, enfim, mas como os professores estavam muito sobrecarregados, né, nós resolvemos não fazer, mas é assim, toda a ideia tem que ser discutida, os prós, os contras, e quem sabe para o ano que vem a gente consegue. Alguns professores fizeram lives nas regionais, tá? As regionais convidaram, né? Às vezes, né? Como assim? Eu acho que seria uma boa até, uma legal assim, fazer uma live, né? Para conhecer os profs, né? Ouvi-los também. E assim, para os alunos, há um Meet, né, diversos alunos que têm interesse por inscrição antecipada, para saber o número de inscritos e tal. Eu acho que isso é legal, assim, um aulão, né? Tem as aulas, por exemplo, do Centro de Mídia de São Paulo, que tem interação na hora ali, que, né, os alunos têm um aplicativo, mandam perguntas pelo aplicativo. Nós não temos isso ainda. Mas ainda. Nossa ideia é ter isso e muito mais. Estamos trabalhando para isso. Sim. Edson, eu não te perguntei ali, mas eu lembrei agora na parte da seleção, e tu falou que fizeram seleção de novo esse ano, né? Quer dizer que mudou todos os professores do pré-ENEM do ano passado para esse ano, ou alguns permaneceram? Foi porque alguns saíram, que vocês estão fizeram a nova seleção, ou não? A ideia é essa mesmo? Em 2022 serão outros professores? Não, na verdade, assim, ó, todos os professores que estiveram em 2021, pelo trabalho que foi feito, foram convidados a permanecer. Não teve uma nova seleção em 2021. Todos que fizeram trabalho, né, em 2020, o trabalho pré-ENEM, que foram até o final, foram convidados a permanecer. Não houve uma seleção. Só houve uma busca de professores através dos documentos da seleção do ano passado, 2020, né, para substituir os profs que não podiam, como eu, né, que não estavam dispostos a continuar esse ano. Sim. Então, os professores, vários, são do ano passado. E esses foram muito importantes, que ficaram de 2020 para 2021, para passar tranquilidade, experiência, né? Para você ter uma ideia, nós chegamos a gravar programas de rádio lá, na TV, para a TV Cultura.
Então tinha o Kleber, eu acho que era o Kleber Grabowska, nos convidou para gravar um trecho de 2 minutos sobre um tema da física com música, com alguma música que relacionasse a música, no meu caso. Um tema de literatura relacionado com uma música ou com um filme, que pudesse ser somente por áudio, na rádio, né? Isso passou na rádio, assim. Então, eu pude fazer coisas incríveis. Assim, eu relacionei uma música de um artista que eu gosto com a física. E falei sobre aquilo. Eu relacionei o jogo... eu relacionei a Fórmula 1 com a física num programa de rádio. Então, a gente fez muita coisa. A gente aprendeu muita coisa lá. Né? Foi bem, bem bacana. Só um adendo, porque senão eu ia esquecer. Tu é meu colega agora lá na Seduc, só nós trabalhamos em departamentos diferentes, né? Mas a gente se vê todo dia lá, a gente não consegue conversar todos os dias, mas sorte tua. Mas a gente se vê todos os dias lá. Mas como é que foi essa tua ida para a Seduc, né? Foi através mesmo do Pré-ENEM? Tu foi lá no Pré-ENEM te conhecer, lá te convidaram para ir para a Seduc ou não? Foi um processo totalmente diferente. Eu sei, até de repente tu pode comentar alguma coisa sobre isso, que tu também fez parte do NTE, do 28º, é isso? Do 7º, eu nunca sei. 27º. 27º, né? Pouco antes de tu ir para a Seduc, tu esteve então se tem a ver com isso ou não, né? Então conta um pouco, como é que foi essa tua ida para Seduc? Não interessa pra você, palhaço. Sim. Na verdade, assim, ó, eu tô tentando lembrar como eu cheguei na regional, né? A gente, às vezes, vai fazendo cursos, vai conhecendo pessoas, e as pessoas, né, carinhosamente, né, generosamente, fazem convites para trabalhar com elas, porque vê no teu perfil algo que pode auxiliar naquele trabalho. Eu não conhecia ninguém, nem na regional, nem na Seduc. Né? Não conhecia, assim, de ter amigos, né? Vem trabalhar comigo aqui e tal. Não, eu conhecia pessoas do trabalho, colegas que trabalharam comigo em alguma escola ou fizeram um curso comigo. Então foi através disso, foi através de conhecer em cursos, eu trabalhando junto, o pessoal identificar no nosso perfil algo que possa agregar na equipe, né, deles. Foi assim que eu fui chegando na regional, né, através da Eliane, né, como ela me fez o convite, né, uma pessoa incrível, com muito conhecimento, que não fica para ela está sempre fazendo cursos, ensinando, compartilhando, é uma pessoa incrível na 27ª Regional. Um beijo para ela e para todos da 27ª, né, e tudo a partir do teu trabalho na escola, né, aí o pessoal, às vezes, né, eu não sei o que cada um pensa, né, mas eu vou dizer aqui, tá, tu não ganha mais indo para regional, tu não ganha mais para Seduc, tá. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Primeira coisa que tu perde é o difícil acesso, né? Primeira coisa que tu perde é o difícil acesso. Exatamente. As pessoas perguntam, mas tu tá ganhando mais lá? Não, tô ganhando menos. Eu trabalho mais longe de casa, eu gasto mais gasolina. E se não é o racha da gasolina que o pessoal lá me dou mal. Ora, só dá errado. Mas é assim, ó. Eu acho que a gente aceita esse desafio por causa da experiência educacional, né, pedagógica. Tem muita gente boa, muita gente que te ensina. Eu sou grato pela gentileza das pessoas. E lá na regional aprendi muito com a Eliane. E faço um agradecimento especial pro Felipe aqui, que ele é um cara que sempre fez vídeo lá para os professores deles e eu aprendia junto. Eu tava no NTE lá aprendendo. Tinha uma época que a escola tem que fazer, né, eu não sei os nomes técnicos, o Felipe sabe, que ele é diretor e faz isso direto, né? Mas é o tunelamento, né? Isso, confirmar, tinha o tunelamento, confirmar a efetividade e tal, e tinha que fazer com várias escolas, no remoto, né? Instalar, os diretores tinham que fazer isso, alguns tinham muita facilidade, outros tinham muita dificuldade, né? Por aquele acesso à tecnologia que alguns não têm, apesar de ser ótimos gestores, mas não tem essa afinidade com a tecnologia. Então, o Felipe fez um vídeo lá que ajudava a instalar o tunelamento, instalar um software que fazia o tunelamento na escola. Cara, por que eu vou fazer outro vídeo, cara? Tem um vídeo, o professor fazendo um vídeo maravilhoso aqui, ó, perfeito. Eu falei para ele, ó, tô usando teu vídeo.
Não vou fazer outro aqui porque é do Felipe, eu quero fazer um do NTE, não precisa. Tem um do colega aqui muito bom, e ele fez, compartilhou, eu compartilhei com o pessoal, e foi muito... Cara, tu não faz ideia quantas noites de sono tu me poupou. Vou te mandar um presente lá. Então, assim, e a gente chegava, quando eu cheguei no NTE, cara, o trabalho no NTE é assim, ó, eu sei, na escola também é monstruoso, a gente não para nunca, né, na educação. Mas assim, no NTE, tu atende os professores e tu vê assim, se tu não ajudar aquele professor ou aquele diretor, não vai acontecer as coisas na escola. Então tu te sente tu tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque às vezes o diretor não consegue, né, fazer alguma coisa que depende do sistema, e tu que, né, vai conseguir, vai fazer essa ponte. E lá na SEDUC também foi nessas questões de colegas que trabalhavam comigo, fizeram curso comigo, né? Eu recebi o convite de uma pessoa muito especial, né, que hoje trabalha comigo lá, me convidou para trabalhar na equipe dela, e eu estava muito bem no NTE ali, eu estava muito feliz ali, né, trabalhando com a Eliane. E aí, durante esse processo com a Eliane, até entrei no TechCamp, hoje eu sou gestor do TechCamp Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por causa de ter trabalhado no NTE. Então, eu só tenho a ganhar, só ganhei, só aprendi muito, né. E aí eu tava muito bem, daqui a pouco surgiu aquele convite, cara, vem pra SEDUC, eu tô precisando de ti. Não é por ser um desafio maior ou menor, mas era um desafio diferente, eu sou meio motivado a desafios, né? E eu, vamos lá, vamos encarar. Entrei na equipe do ensino médio, do pedagógico. Hoje eu tô na equipe do núcleo de tecnologia do pedagógico, não trabalho mais diretamente com... Eu sou da equipe do ensino médio, mas trabalho mais com a parte tecnológica, né, do pedagógico. E tem a parte tecnológica onde o Sandro Viegas trabalha, que é o DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, e eu trabalho no Departamento Pedagógico, mas no núcleo tecnológico do Departamento Pedagógico. É um núcleo novo lá, eu e a Meli, um beijão para a Meli, minha colega lá, amigona também. Nós dois, né, eu sou um aprendiz dela, né, a Meli é incrível também, né? Então eu estou sempre aprendendo, por que eu não vou, né? Então foi dessa forma que eu fui, através de convites mesmo, né? Que eu cheguei, né, na secretaria. Já que o Edson gosta de desafios, aí eu já vou deixar o convite para algum desafio futuro, quando ele quiser voltar para uma escola, eu já deixo o desafio de vir para o André Poente aí, né? Me desruga tudo a minha pele. Que honra, meu Deus do céu. É um sonho. Eu fui aluno do André no Fundamental. Legal. Um ano. Quinto ano. Então, um dia, se não der mais para pagar a passagem, a gasolina tá cara e quiser vir mais para próximo, já fica o convite aí do desafio da escola. Eu lembro de uma vez que tu queria comprar o meu passe, né? Já levo, né? A gente vai fazendo os convites porque alguns dão certo, né? Então aí a gente vai conseguindo montar uma boa equipe, né? Não, mas como eu disse lá no início, é interessante esse nosso momento nos sábados aqui, né, e das quartas também, exatamente por causa disso, né, porque no dia a dia a gente não consegue conversar, né. A gente fez agora, na semana passada, eu e o Rodrigo, com duas colegas da escola de literatura, né, que participaram do podcast, porque nem com os colegas de dentro da escola a gente consegue conversar, né, imagina com os colegas de fora da escola, né, então eu fico bastante feliz da gente ter esses momentos, a gente sentar, poder conversar, compartilhar experiências, que eu acredito que isso é que vai fazer com que a educação no estado e até fora do estado vai evoluir, então, exatamente a partir dessas conversas, né? Então, muito obrigado aí pela participação do Edson, né? Deixo o convite aqui, não só para trabalhar na escola, mas quando ele puder vir nos visitar aqui, né? E acredito que futuramente nós vamos nos reunir aí para projetos futuros, então, né? Eu gostaria, então, de agradecer ao Edson por ter participado aí com a gente, agradeço também ao Viegas por mais essa oportunidade aí de estar aqui, né, com vocês, para o Felipe também, né, muito obrigado aí, eu acho que a gente tem um bate-papo bem legal, e para encerrar, eu gostaria de retomar uma ideia que o Edson colocou, porque coincidentemente eu estava falando sobre isso com os meus alunos essa semana. Para nós, por que a gente está aqui conversando sobre o pré-ENEM
né, resgatando essas questões, essas curiosidades, né, porque a gente o que nos motiva, né, a pesquisar, a estudar, a aprender cada vez mais, é a certeza de que, no final das contas, a gente vai acompanhar a trajetória do nosso aluno, a gente vai ver o nosso aluno prestando vestibular, fazendo uma faculdade, se formando, entende? O que nos motiva é isso. Muito além do sucesso, muito além da questão financeira, que é claro, a gente sabe o quanto ela é importante também, né? Mas ver o nosso aluno progredindo, se emancipando, isso é uma coisa que não tem preço. Aí a gente pode olhar para trás, assim, quando no fim da nossa trajetória, a gente olha para trás e pensa assim, olha, eu fiz a diferença na vida das pessoas. Para mim, isso aí é tudo que vale. Então, Edson, brigadão. Galera, valeu mesmo. Show de bola. Então tá, Edson, palavras finais. Cara, obrigado, tá? A todos vocês, né? Rodrigo, né? Viegas, né? O Felipe e ao pessoal que está assistindo ou vai assistir, né? O trabalho de vocês é um trabalho excepcional. Só agradecer por poder compartilhar esse momento que para mim foi tão especial e vocês me darem a oportunidade de compartilhar isso com quem acompanha vocês e quem me acompanha também, porque muita gente não sabe de tudo que eu falei para vocês aqui. Então vocês me deram uma oportunidade muito boa que eu sempre, né, quis compartilhar, porque o professor, ele é assim, eu acho que o professor de verdade, professor mesmo, ele quer compartilhar, ele não quer ser dono do que ele sabe, do que ele conhece, ele quer compartilhar, até porque compartilhando ele aprende mais. Então, conversando com você, já me veio ideias, a gente já sempre vai olhando assim, sabe, e, poxa, que legal, sabe, o que eu tô falando aqui, enquanto eu tô falando, eu tô pensando, poxa, sabe, o Viegas falou da questão de fazer um meet ou fazer uma live com os alunos, a gente não fez, eu sei que pensaram em alguma ideia parecida, mas não sei se foi, eu vou bater um papo com ele depois, porque eu tenho contato com ele todos os dias, praticamente, mas vamos amadurecer essa ideia juntos, né, vamos conversar mais sobre isso, quais são as possibilidades. E cara, é um prazer estar trabalhando contigo. Essa semana eu fui lá no André Puente, né, aplicar a avaliação do PISA, então foi um prazer retornar àquela escola, tá, incrível. Então foi um prazer revê-los, tá, gente? Obrigado mesmo, contem comigo para qualquer outra estrada aí que vocês queiram, que eu possa ajudar, tá, estou aqui, né, à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, viu? Desculpa o local, estar na estrada. Mas foi não, ficou bom, né? impossível. Ficou bom ali. Depois que a gente se acertou ali, ficou bem legal, né? O que o Felipe comentou ali é bem verdade, né? Tu vê, eu tô há pouco tempo ali na Seduc, né? Tô fechando agora 2 meses e agora ainda fiquei todo esse tempo aí. Também tô aplicando o PISA, então tô fora lá da Seduc, né? Mas assim, a gente já andou fazendo alguns trabalhos junto, eu e o Edson, inclusive a gente tá arrumando a sala maker lá, né, o Edson, para até fazer umas oficinas, né, mas a gente não teve oportunidade, algumas coisas ele comentou comigo, né, a gente falou ali sobre o NTE e tal, mas de conhecer a história dele, né, então tu vê como é que é, a gente, através da live aí, a gente conseguir conhecer melhor a história do Edson, acho que ele deu uma travada aí, né? Trancou, mas tive a oportunidade aí de conhecer melhor a história dele. Parabéns mesmo por esse trabalho que ele fez e que está fazendo lá dentro da Seduc, né? É muito legal mesmo. E agradecer aí de novo o Felipe e o Rodrigo pela parceria aí, e vamos continuar aí as nossas lives, os 3 mosqueteiros, todos os sábados às 17 horas. Infelizmente eu não estou podendo participar nas quartas, né, do
do nosso AL Podcast aí, né? Já considero nosso aí, né? Mas porque eu tô aplicando prova PISA aí durante a semana e tem à noite também, em torno da noite, mas o Rodrigo e o Felipe aí conduzem muito bem a live, agora com a parceria também do Rian, né? Às quartas-feiras. Então, quarta-feira tem entrevista com o Augusto, né? O professor Augusto, que vai falar sobre robótica, né? Quarta-feira, às 20h30, aí lá no canal do professor Viegas. Obrigado a todos e até a próxima.